papai, adeus, mamãe. Qual uma ave que sai do ninho que ela nasceu, eu saio de vossos braços para trilhar passo a passo a sina que Deus me deu. É chegada a triste hora de eu ir pelo mundo afora, mas levarei na lembrança esta casa onde eu nasci, onde feliz eu vivi desde o tempo de criança. Quanto mamãe padeceu para criar os filhos seus, por isso é que eu vou embora. Preciso lutar com a vida para lhe dar, mãe querida, mais conforto pra senhora. É nesse triste momento vou fazer um juramento que só voltarei para trás se eu conseguir triunfar, porém se eu fracassar aqui eu não volto mais. Um pedido eu vou deixar a quem por mim perguntar, todos os amigos meus, que eu fui sem me despedir, temendo não resistir à hora triste do adeus. Guarde bem meu violão, colega de solidão que sofreu junto comigo nas noites enluaradas das saudosas madrugadas, foi ele o melhor amigo. Meu canário seresteiro, que eu mesmo fiz prisioneiro para ouvir ele cantar, só depois que eu for embora abra a porta da gaiola e deixa ele voar. Feche meu cão policial, para que o pobre animal não veja quando eu partir. Sorte ele no instante que eu estiver bem distante, pra ele não me seguir. Não chore, papai, não chore. Não sou um filho que morre, vou apenas conhecer o mundo, ver lugar desconhecido, mas de meu papai querido não esquecerei um segundo. Não chore, mamãe, não chore. Eu vendo o pranto que corre sobre seu rosto divino, chega a perder a coragem de seguir esta viagem para cumprir meu destino. Eu sei que em terras estranhas papai e mamãe me acompanham pertinho do coração, e sempre que a noite desce eles dizem numa prece: filhinha, nossa benção. Nas ondas frias do vento mandarei meu pensamento levar um recado meu e dizer: mamãe querida, não encontrei nessa vida outro amor igual ao seu. Desce a noite silenciosa, cai o sereno nas rosas, surge a lua lá na serra. Mamãe, vou partir agora e quando raiar a aurora eu estarei noutras terras. Adeus, ó terra querida, onde eu tive nesta vida os primeiros sonhos meus. Adeus serras e campinas, rios de águas cristalinas. Adeus papai e mamãe, adeus. Num dia desses eu tava carpindo o meu roçado, foi quando eu vi chegando um carrão preto desses modelo importado. Desceu dele um homem granfino, bem vestido, de gravata e o cabelo bem penteado, um anel de ouro no dedo, sapato bem engraxado. Foi chegando com a cara de aborrecido e ao mesmo tempo de preocupado, falando que tava de cabeça quente, de tanto lidar com gente. Falou das suas empresas e dos seus empregados, mas que apesar de todo o seu dinheiro, ele não conseguia viver contente. E vendo que eu era uma pessoa simples, me perguntou assim meio chateado, querendo saber se eu era um homem feliz vivendo ali naquele roçado. E com muita educação para ele eu respondi: olha, seu moço, para dizer bem a verdade, essa tal de felicidade eu nunca precisei de procurar. Eu acho mesmo é que eu já nasci com ela, e a razão eu vou lhe explicar. Eu fui criado aqui nesse sertão, longe da poluição e sem barulho para incomodar. Carrego no corpo o cheiro do mato e o rosto marcado pelo mormaço da lida do dia a dia, mas eu não perco a minha alegria só por causa do cansaço, porque eu sei que no final do dia vou estar junto da minha família e minha esposa amorosa e sempre carinhosa me acalenta em seus braços. E de manhã a curruíla já canta na minha janela e dá até pra ver nos olhinhos dela a felicidade no seu olhar. A nossa vida aqui na roça é muito simples, seu moço, mas dá gosto de morar. E o senhor pode reparar, não é difícil de notar, que aqui o mato é bem mais verde, o céu é mais azul e o ar é tão puro que dá até prazer de respirar. Sem falar na água da mina, que é tão pura e cristalina, que
que nem precisa de ter sede para tomar. O gado é criado solto nas invernadas e os passarinhos em revoada fazem a alegria do lugar. Aqui não tem tristeza, a vida tem mais sentido, onde as árvores orgulhosas de sua beleza exibem seus galhos floridos. Na beira do riacho, depois que o sol começa a raiar, borboletas de todas as cores vão se misturando com as flores que a natureza, do alto da sua nobreza, tem a gentileza de me ofertar. No meio da mata, os bichos em liberdade vivem todos em paz, sem ninguém para aborrecer. Só se ouve ao longe aquela algazarra que é do canto das cigarras anunciando o entardecer. E depois é só olhar para o horizonte para ver o pôr do sol mais bonito que se pode ter. O sol vermelho se esconde entre nuvens amareladas e o céu todo vira um espelho quando é noite enluarada. E quando eu olho para as estrelas, seu moço, eu vejo um brilho que é difícil de explicar. Parece até que é o sorriso de Deus enviando os seus anjos para me abençoar. E é nessa hora que eu paro e agradeço tanto. E olha, seu moço, eu lhe garanto que não tem paz maior no mundo do que o silêncio de uma noite de luar. E a felicidade que o senhor tanto procura e não consegue achar, pode acreditar que aqui eu vejo ela em cada canto que eu olhar. Porque esse mundo é tão cheio de beleza, é tão linda a natureza, pena que são poucos que sabem admirar. E já que o senhor está interessado, querendo saber como que é aqui o meu viver, mais uma coisa eu vou falar. O senhor sabe o que é levantar um dia bem cedo, bem antes do galo cantar, moer um pó de café bem puro na hora e depois coar, passar uma lima na enxada, subir um carreador e só descer depois que o sol entrar, tomar água de moringa, almoçar num cardeirão, num ranchinho de palmito. O senhor pode até achar esquisito o meu jeito de falar, com minha roupa suja de terra e minha cara cheia de poeira, que é do pó da peneira, do café que eu acabei de banar. Mas eu sou feliz o tempo inteiro. Eu não tenho muito dinheiro, mas tem bastante galinha no meu terreiro, muito ovo no galinheiro. Eu tenho arroz no banhado, muito porco no chiqueiro. Eu tenho leite para as crianças, ainda sobra para fazer queijo e para criar alguns bezerros. Verdura eu tenho na horta, muita fruta no meu pomar. Eu não tenho carro importado, mas eu tenho um cavalo bom e arriado e que me leva em qualquer lugar. A minha casinha é simples e de madeira, que ainda é do tempo do meu avô. Mas quando chega a primavera eu vou falar pro senhor, ela fica desde as portas até a janela toda enfeitada de flor. Eu tenho um paió cheio de milho, uma tuia cheia de café. Eu tenho um pilão socando arroz, eu tenho linguiça de porco secando no varal. Eu tenho um terreiro de feijão que foi batido no chão no coice do cambal. Graças a Deus a minha despensa é farta e na minha mesa tem de tudo. Mas lá em casa, na cozinha não se inventa. O prato principal é arroz, feijão e abobrinha e às vezes um frango com polenta. E para completar, tem conserva de pepino e um vidro de pimenta, daqueles bem caseiro, uma saladinha de serraia e depois um cigarrinho de paia para pitar lá no terreiro, junto do coberto do poço, onde reúne os meus compadres para nós recordar os tempos que nós era moço. E depois ainda tem gente que me diz que lá na cidade é que se tem liberdade e todo mundo é feliz. Mas eu bem sei que na verdade lá o povo já perdeu sua crença, vive tudo em desavença e tá cheio de marginais. E no meio de tanta discórdia, nem mesmo as famílias conseguem viver em paz. É mãe apanhando no rosto, filhos usando drogas e dando desgosto pros pais. E no meio de tanto mal e sem ter culpa de nada, pobre daquelas crianças que nem vivem a sua infância aprisionadas em um quintal. Seu moço, aqui eu sou bem mais feliz. Junto da minha família, aqui eu vivo sossegado, carpindo o meu roçado, longe do barulho daquele mundão agitado. Porque lá na cidade, todo mundo só pensa em dinheiro e não sabem que, na verdade, o bem mais verdadeiro, esse eles não têm encontrado, que é uma colheita farta de amor e de amizade, porque isso, lá na cidade, eles não têm cultivado. E é por tudo isso que eu te digo e até confesso, que aqui é meu paraíso, um pedacinho de céu perdido no infinito, mas que pra mim é o lugar mais bonito desse universo. Vocês que vão me ouvir agora, não fiquem assustados.
Eu sou de uma longa história que aconteceu no passado. Eu não vivo mais neste mundo. Eu vivo ao lado de Deus num lugar abençoado. Quero que preste atenção, amigos e companheiros. Já toquei muito boi na estrada, fui peão de boiadeiro. Um dia eu saí de casa com muita pressa de voltar. Reuni meus companheiros pra uma boiada nós levar. Na hora da partida o que mais doía meu coração é que eu deixava a esposa e filho na mais triste judiação. Pra nós faltava o leite, o arroz e o feijão. Reuni meus companheiros, fomos levando a boiada. Atravessei serras e montanhas, passei por estradas estranhas, vi a noite enluarada. Quando chegamos com a boiada, o fazendeiro nos encontrou. Sentado no morão da porteira, toda a boiada ele contou. Deu os parabéns aos boiadeiros, pegando o nosso dinheiro, no momento ele pagou. Eu peguei todo o dinheiro, reuni com os companheiros que viajou com a boiada. Muito alegre e feliz porque pra casa nós voltava. Alegre porque eu tirava a minha família daquela triste judiação. Pra eles eu vinha trazendo o leite, o arroz e o feijão. Chegando perto de casa deixei a companheirada. Montado na minha mula ruana eu conduzia a comitiva até a porteira da minha casa. O dia já ia se escondendo numa curva da estrada. Encontrei com um cidadão que me pediu pra parar. Amigo, empreste o isqueiro, tô com vontade de fumar. Levei a mão na goiaca pra o meu isqueiro tirar. Senti um punhal de 2 cortes no meu peito penetrar. Aquele cidadão não passava de um ladrão que queria me roubar. Ali ele tirou a minha vida sem nenhuma explicação. Meu corpo foi arrastado, jogado dentro da mata. Junto com meu berrante fiquei morto ali no chão. Eu fui na porta do céu pra ver se eu conseguia entrar. Falei com Jesus Cristo, ele me disse assim: aqui, meu filho, você não entra não. Aqui não entra o ódio, não entra a maldição. Você não consegue perdoar aquele que arrancou a sua vida com um punhal na mão. Voltei pra mata fechada, naquela curva da estrada. Quando dava meia-noite a coruja triste cantava. Eu repicava o meu berrante relembrando os companheiros, os tempos do boi na estrada que eu fui peão de boiadeiro. O tempo foi se passando e a mata ficou afamada. Quando dava meia-noite em ponto o berrante triste tocava. A mata ficou assombrada, por ali ninguém mais passava. Mas eu tocava o meu berrante, não era pra assombrar ninguém. Era pra lembrar meus companheiros dos tempos de boiadeiros que eu tanto queria bem. O tempo foi se passando e eu consegui perdoar aquele que arrancou a minha vida com suas próprias mãos. Voltei pra porta do céu e pra Deus eu pedi perdão. Ele me disse assim: meu filho, você ainda não pode entrar não. Ainda existe alguém lá na terra que lhe joga maldição. É sua esposa querida que quando seus filhos perguntam: mamãe, cadê o papai? Pra eles ela responde: arrumou outra família e de nós não se lembra mais. Voltei pra mata fechada. Quando dava meia-noite a coruja triste cantava. Eu repicava o meu berrante relembrando os companheiros, o tempo do boi na estrada que eu fui peão de boiadeiro. O tempo foi se passando, meu filho ficou doente e necessitava de um doutor. Minha esposa trazia meu filho numa charrete num cavalo troteador. Deu meia-noite em ponto, em frente da mata ela ia passando. Ouviu aquele berrante triste naquele momento tocando. Ela parou a charrete pro meu filho, ela falou: meu filho, esse toque de berrante da minha memória não sai. Será que está dentro da mata? Esse toque de berrante, meu filho, é o berrante do seu pai. Acendeu um farolete, na mata ela entrou. Não muito distante, debaixo de uma figueira, um corpo ela encontrou. A carne já estava apodrecida que a terra carregou. Um esqueleto estava no chão e tinha na minha mão uma aliança de ouro, herança do nosso amor. O berrante ali ao lado
estava todo rachado, lembrança do meu avô. Ela caiu de joelho ao chão e pra Deus ela pediu perdão, e a mim ela perdoou. Agora eu vou pra junto de Deus e dos meus queridos pais, e o berrante da mata assombrada ninguém vai ouvir nunca mais. Em uma festa muito animada, entre bebidas e mulherada, um rapaz bem-sucedido brindava com seus amigos a sua vida de liberdade. De repente, uma confusão lá na porta chamou sua atenção e ele foi ver de perto o que acontecia. É que um homem estava sendo barrado, não tinha sido convidado, mas para entrar ele insistia. E o rapaz, meio nervoso, já chegou dizendo: "O senhor parece que é muito teimoso, e antes que eu te jogue na rua, me diz logo o que está querendo." E o homem, muito educado, de olhar sereno, olhou bem dentro dos seus olhos e disse: "Realmente eu não fui convidado e não é minha intenção te atrapalhar. Eu vim apenas para dar um recado e é com você mesmo que eu quero falar." E o rapaz, naquele instante, olhou bem para aquele homem que, apesar de ser estranho, ele viu que o seu semblante era de um rosto conhecido. Dispensou segurança, pediu licença para os amigos e, chamando ele num canto, aquele homem de olhar sereno se sentou na sua frente e começou a desabafar. "Olha, meu rapaz, eu não vim aqui para te chatear e muito menos para te ofender. Mas o que eu tenho para te dizer é algo muito importante e você precisa me escutar. Realmente hoje é um dia em que você teria uma razão muito grande para comemorar. Talvez não aqui, nesse lugar, porque a pessoa com quem você deveria estar comemorando nesta data, infelizmente está muito distante daqui, deitada em uma cama, muito doente, e não pode nem ao menos se levantar. Eu acho mesmo que o nome dela talvez nem conste na sua lista de melhores amigos, e talvez você já tenha até esquecido, mas hoje é o aniversário dela, e é justamente sobre ela, a sua mãe, que eu quero falar. Eu cheguei aqui, encontrei você feliz, com tantas mulheres e tantos amigos. Você vive se divertindo, esbanjando tanto dinheiro, fazendo festa, e eu vejo que esta é a vida que você tem vivido. Sempre festejando, brindando, comemorando, sabe lá o quê? Mas você deveria saber que a maior riqueza que você tem na vida, e que você parece que faz questão de não se lembrar, é aquela mulher que te deu a vida e que hoje, desprezada, não passa de uma pobre velha esquecida, porque para você eu vejo que ela realmente não representa nada." E o rapaz, sem paciência, já querendo sair dali para não escutar, mas era tanto peso na sua consciência que as suas pernas não se moveram e ele não conseguiu se levantar. Permaneceu ali sentado e teve que ouvir calado tudo que aquele homem tinha para falar. Você talvez não se lembra, meu rapaz. Você ainda era pequenininho, morava num ranchinho muito humilde, pobrezinho. Você foi criado sem pai, mas nunca lhe faltou carinho. A sua mãe era uma mulher muito forte e, com esforço redobrado, ela trabalhava no roçado debaixo do sol quente para poder sobreviver e garantir o seu sustento. Mas nunca, nem por um momento, ela reclamava do seu destino, porque ela tinha um menino e que era nesse mundo a coisa que ela mais amava. E muitas vezes, para você poder comer, ela trabalhava até escurecer, enfrentando a vida bruta, mas ela nunca desistia da luta, porque tudo que ela fazia era pensando em você. E entre tantas horas sofridas, muitas vezes ela disfarçava para esconder de você as dores que ela carregava, daquele sangue pisado que escorria, das suas feridas que ela levava dos espinhos da vida e que tanto lhe faziam sofrer. E é por isso que de vez em quando ela saía da sua frente e ficava sozinha num canto e simplesmente chorava. E quando você aparecia de repente e via ela chorando, querendo saber o porquê, na mesma hora ela já disfarçava e, te abraçando, ela respondia que era apenas um choro de alegria e que ela se sentia a mãe mais feliz desse mundo, só porque você estava ali naquele momento abraçando ela. E você, uma criança ainda inocente, muitas vezes chorava pedindo para ela um pequeno presente para você poder brincar, e ela, sabendo que não podia comprar, mas sempre improvisava alguma coisa que fizesse você contente, e ficava ali brincando com você, olhando o teu sorriso de alegria, e você nem percebia que aquele teu sorriso era a maior recompensa que ela podia ganhar.
O tempo foi passando, você foi crescendo e ela continuou seu sacrifício. Tudo era ainda mais difícil, porque você também tinha que estudar. Mas ela não desanimava, muitas vezes até fome ela passava, mas para você ela nunca deixou faltar. E eu quero que você também busque em suas lembranças todas as vezes que você ficou doente, precisando de amparo. Quem é que passava as noites em claro, cuidando de você, e que ficava ali a noite inteira do lado da sua cama, transpassada de sono, sentada numa cadeira, enquanto você dormia, esperando amanhecer o dia, para ver de novo o teu sorriso e o brilho do seu olhar. E coitada dessa mulher, quando você alcançou sua juventude, ela que não viveu sua mocidade abrindo mão da sua própria vida para poder criar você com tanta dificuldade, e você nunca nem sequer deu valor e muitas vezes até duvidava do seu amor quando ela o repreendia, porque no fundo tudo o que você queria era viver sua liberdade. Mas a sua mãe, que já conhecia de perto a dura realidade, sempre de olhos abertos, fazia de tudo para você não se perder na vida e para você não abandonar os seus estudos. Até que chegou um dia que ela realmente chorou de alegria. Você passou no vestibular e entrou para a faculdade. Só que quanto mais você estudava, mais aumentava o teu orgulho, até chegar ao ponto de deixar a sua mãe abandonada, morando sozinha numa casinha pobre de beira de estrada, para ir viver com seus amigos na cidade, para curtir sua liberdade, que até então era o maior sonho da sua vida. Você, sempre muito iludido, nunca apresentou a sua mãe para os amigos, só porque ela era pobre e você tinha vergonha de ser filho de caipira. Sempre sonhando com a nobreza, você só vivia pensando em riqueza e querendo ser o dono do mundo. Mas contudo o tempo passava, e enquanto você estudava, a sua mãe ficava em casa rezando, torcendo para você conseguir se formar e morrendo de saudade daquele filho que um dia lhe abandonou e que nunca mais voltou, nem ao menos para visitar. E dela você já parecia ter esquecido, até que um dia o seu estudo foi interrompido por um mal que quase te levou, por causa de um falso amigo que te carregou. Foi tanta droga que você tomou que teve que ser internado às pressas, muito doente, entrou em coma e de repente a sua vida corria grande perigo. O tempo passando, você não se curava, a coisa foi se complicando, um órgão seu já não funcionava, você precisando urgente de um transplante. E quem é que novamente naquele instante apareceu ali desesperada naquele hospital, sabendo que você passava mal e que corria risco de vida? Por acaso foi algum dos seus amigos ou alguma das tantas mulheres que você conhecia? Não, meu rapaz, não abaixe a cabeça, olhe para mim. Você precisava urgente daquele transplante de rim para poder sobreviver. E mais uma vez ela estava ali, provando o seu amor, ignorando todo o seu desprezo, só pensando em te salvar e para te dar até a vida se fosse preciso, só para depois ter o gosto de poder olhar no seu rosto e ver de novo o teu sorriso. Uma situação complicada naquela sala de cirurgia, foram horas de agonia, mas você sobreviveu. E logo que teve alta, você foi embora e deixou para trás, isolada numa cama de enfermaria, a sua mãe que ainda padecia, vítima de uma infecção hospitalar, ela que foi ali para te salvar, e agora era ela que corria risco de vida. 30 dias ela ficou internada para poder se curar, e você, por ser um escravo da sua própria ignorância, não teve nem sequer por lembrança a coragem de visitá-la. E mais uma vez magoada e com aquele vazio no coração, ela foi embora para casa, acompanhada da solidão. Mas ainda não acabou não, ainda tem mais. E da sua formatura, meu rapaz, você se lembra daquele dia? Você sabia que tudo que sua mãe queria era te ver um doutor formado? Mas é claro que para aquela festa ela também não foi convidada. Mas ela estava lá, assistindo tudo do lado de fora, e coitada, toda orgulhosa, chorando, emocionada, vendo todos te cumprimentar e olhando de longe sem poder te abraçar. Ela queria tanto estar ali com você naquela hora, mas ela sabia que aquele era o dia mais feliz da sua vida e ela jamais ia querer te envergonhar. E reconhecendo que já tinha cumprido com o seu dever, e vendo que a partir daquele dia ela perdia de vez o seu menino, ela entregou a sua vida à própria sorte, sabendo agora que a morte era o seu único destino. Foi enfraquecendo aos poucos e hoje ela é um caso já quase sem solução. E você sabe disso, sabe que ela vive muito doente, que pode morrer de repente, mas você não tem compaixão.
Nunca vai lá para visitar e ficar um pouco com ela, nem mesmo hoje que é o aniversário dela, porque é tão duro esse teu coração que o único presente que ela recebeu de você na vida foi um pacote todo enfeitado de sofrimento e cheio de ingratidão. Mas se você quiser, você ainda pode ir lá agora e abrir para ela o seu coração, e você ainda vai ter a sorte de poder olhar bem para ela, enquanto que ela, coitadinha, só vai poder ver o seu rosto passando a mão, porque ela agora já está cega, perdeu completamente a visão. E não vem você agora me dizer que nem sabia que ela já tinha ficado cega, porque um dia, não suportando a saudade, ela veio até a cidade na esperança de te encontrar, e sem poder enxergar, a coitada ficou perdida. E foi nesse dia que você viu ela caída na rua, no canto de uma calçada, quase congelada, morrendo de frio. E ela, naquela escuridão do seu mundo, reconheceu a sua voz que vinha conversando e estendeu os braços para você, aqueles mesmos braços que tanto te deu carinho e te agasalhou, e que tantas vezes te carregou, completamente cega, e naquele frio ela implorou por sua ajuda, e você, numa atitude absurda, covardemente a ignorou, fingindo que não viu, só porque você estava com seus amigos, e mais uma vez você ficou com medo deles saberem que aquela pobre mendiga é que era a mulher que te pôs no mundo. Pobre dessa mulher que tanto sofreu e só teve desgosto na vida. Nunca mais ela vai poder olhar no seu rosto e ver de novo o sorriso daquele menino, que sempre foi a sua maior recompensa. Mas agora você para e pensa, mas que recompensa? Que recompensa, meu rapaz, teve a sua mãe na vida? Eu olho para você agora aí sentado, em silêncio, de cabeça baixa. Eu já te contei toda a sua vida, mas parece que para você o teu orgulho sempre falou mais alto. Não permita que isso aconteça. Levante essa cabeça e se arrependa dos seus atos, antes que seja tarde demais. A sua mãe está esperando por você, e tudo o que ela quer antes de morrer é poder ganhar ao menos o teu abraço. E o rapaz ali sentado, de cabeça baixa, percebeu que de repente o homem ficou calado, e sentindo as suas mãos frias, ele levantou sua cabeça e viu que na sua frente havia somente uma cadeira vazia. Olhou ao seu redor e não viu mais ninguém. Todo mundo já tinha ido embora, e ele se sentia agora sozinho e angustiado. E amargurado com aquelas palavras, ele tentava dormir, mas não conseguia. Até que no outro dia, não suportando o martírio na sua consciência, ele se rendeu ao arrependimento, e ver a sua mãe naquele momento era tudo o que ele queria. E chegando perto da casinha onde ela morava, ele encontrou uma mulher na estrada que, chegando perto dele, lhe disse essas palavras: "Onde você vai com tanta pressa, meu rapaz? A sua mãe já não mora mais aí. Ela agora já está morando no céu junto com Deus. Ela te esperou tanto, mas você não apareceu, e ontem à noite ela morreu. O seu corpo pouco foi velado, e hoje de manhã no cemitério da cidade, sem a presença de nenhum parente, ela foi enterrada como indigente, numa cova abandonada. Ela vivia muito sozinha, sempre olhando da janela para ver se você vinha. Mas depois que ficou cega e muito doente, ela sempre me chamava para vir aqui ficar com ela. E segurando o retrato daquela criança sorrindo e com os olhos cheios d'água, ela sempre falava de você. E ela sempre me dizia que um dia você ainda ia aparecer. E eu vi a pobrezinha, coitada, morrendo abraçada com aquele seu retrato no peito, porque você não estava ali naquela hora, e foi esse o único jeito que ela teve de te abraçar. E não chore, meu rapaz, porque tua mãe sempre gostou tanto do teu sorriso, e eu tenho certeza que nesse momento ela está te vendo lá do paraíso, ao lado de Deus, que também já te perdoou, porque Ele já sabe o quanto você está arrependido. Guarde com você este crucifixo que tua mãe deixou como lembrança. Você usou tanto ele quando era criança e depois abandonou. Foi o primeiro presente que tua mãe te deu. Depois você cresceu, mas ela sempre guardou. E pouco antes de morrer, já quase sem poder falar, ela deu um beijo nele e pediu para te entregar. Ele pegou aquele crucifixo e, ao entrar naquela casinha, foi então que de repente ele teve a maior lição da sua vida. Do lado da cama dela, pendurado na parede, ele viu os 2 quadros que sua mãe sempre guardava com muita devoção. Na mesma hora ele caiu de joelhos no chão segurando aquela cruz, porque viu que um quadro era da Virgem Maria e que o outro era seu filho Jesus. E olhando para o rosto de Maria, ele reconheceu que era o rosto daquela mulher que ele viu lá na estrada e que lhe entregou a cruz. E
quando olhou para Jesus, ele se lembrou daquele homem de olhar sereno que havia lhe procurado e que tanta verdade lhe falou. E descobriu naquele momento por que ele tinha um rosto tão conhecido, e reconheceu que aquele homem era Jesus Cristo, e que foi por causa dele que sua vida mudou. E daquele dia em diante, ele perdeu todo o seu orgulho, entregou o seu coração ao Senhor, e hoje ele anda pelo mundo pregando o amor de Jesus, levando a todos os corações o caminho da paz e da humildade. Mas todo ano ele volta no cemitério daquela cidade para visitar a sua mãe e cumprir a promessa que fez para ela, que em todo o aniversário dela, aquele dia para ele agora é sagrado, e ele passa o dia inteiro ali de joelhos pedindo perdão para ela por tudo que ele fez de errado. Essa é uma história que já deixou muita gente comovida. Fala sobre um homem que achava que na sua vida muitas coisas para ele não fazia sentido. É a história de um fazendeiro, um homem sem coração, mas que um dia pagou caro pelo seu desprezo e a sua ingratidão. Dos 4 filhos que teve, 3 ele trazia na palma da mão, com carinho e muita dula, e o outro era a caçula, que seria sua sina. Só porque ela era menina, ele não escondia sua decepção. E para todos ainda dizia que filho tinha que ser homem, que era para ajudar o pai na lida, e que um dia seria dono do seu próprio chão. E que filha mulher era o atraso de vida, além de não servir para a lida, não saberia dar ordens e jamais poderia um dia ser um patrão. Em todo canto que ia, os 3 filhos ele levava, só que a menina ele desprezava, e ela entristecida chorava escondida, em seu canto ficava, sabendo que o maior erro da sua vida era ter nascido mulher. Essa era a única culpa que ela carregava. Mas um dia, já cansada do desprezo que ela sofria, chamando seu pai de um lado, a verdade ela dizia: meu pai, o Senhor me viu nascer, mas nunca me considerou. Eu já ouvi muito o Senhor dizer que o seu maior orgulho é a sua fazenda de gado e ver os seus filhos do seu lado, no lombo de um cavalo ou em cima de um trator. Mas é só dos meus irmãos que o Senhor tem falado, porque comigo o Senhor nunca se importou. E nesse momento dos olhos da menina uma lágrima rolou, mas ela continuou seu pensamento e mesmo chorando ainda falou: eu podia muito bem ter nascido menino, talvez tenha sido esse o erro do meu destino, que eu acho que ele não me ajudou. Mas agora eu vejo que ter nascido a sua filha foi mesmo um engano. Eu já tenho 12 anos e nunca ganhei um beijo e um abraço do Senhor. E é com a alma ferida e com o coração queimando em brasa que eu vou embora desta casa. Eu vou sair de vez da sua vida. Ele ouviu as palavras daquela pobre menina, mas não se comoveu com as suas lágrimas e ainda falou: eu nunca ouvi tanta bobeira, tanta coisa para eu fazer, e eu aqui perdendo tempo com as suas besteiras. E se você quer saber, filho mesmo eu só tenho 3, e já que você quer ir embora, pode ir embora de uma vez. E ela se foi, pegou a estrada e foi embora, só levando uma sacola com as roupas que ela usava. Nunca mais mandou notícia e nunca mais voltou. Alguns anos se passaram e o fazendeiro começou a ver de perto a sua sina. Dos filhos que sempre adulava, não foi bem o que ele esperava e começou a sua ruína. E mais um tempo depois, o fazendeiro foi perdendo seu dinheiro, enquanto a doença matava os seus bois. Os filhos que ele tanto adorava só pensava na farra e na liberdade que tinha, pra fazenda não ligava. Passava o ano inteiro festando e assim foram gastando todo o dinheiro que tinha. O fazendeiro foi ficando desesperado, seu sangue fervia nas veias, gastando com advogado pra tirar seus filhos drogados da cadeia. Depois de velho e cansado, ele se viu um homem derrotado, abandonado pelos seus próprios filhos. Ele se viu só, num buraco negro e profundo, desprezado por todo mundo, completamente só e endividado. E a sua fazenda, que já foi um dia o seu reino encantado, ele teve que vender para um comprador de um outro estado.
que cobriu a oferta que foi dada e aceitou as condições que ele pedia. Que ele só venderia a propriedade se ele pudesse continuar ali na fazenda, mesmo que fosse trabalhando de empregado, para poder viver ali o resto de seus dias e com o orgulho ferido, reconhecendo o seu fracasso, vendo que tudo aquilo que foi construído agora já não passava de um sonho perdido, que foi destruído pelos seus filhos e que fez dele um simples empregado, velho e cansado. Um certo dia ele estava sentado debaixo de uma árvore, admirando tudo aquilo que já foi seu. Foi quando ele recebeu o recado que ele ia ser dispensado, e no escritório da fazenda compareceu. Quando ele foi chegando, já foram lhe falando: já está pronta a papelada e só falta a assinatura do senhor. E ele, nervoso, já foi respondendo: fique sabendo, sua secretária, que tudo isso aqui um dia foi meu, e que no dia em que eu vendi essa fazenda, o comprador estava sabendo que eu ficaria aqui trabalhando de empregado, e o corretor me avisou que ele tinha concordado. Disse que ele morava em outro estado, sendo que na verdade eu ainda nem o conheço, porque nem sequer aqui ele nunca apareceu. E pode dar um recado para esse seu patrão, sua secretária. Diga a ele que nesse chão ainda vou ser enterrado, e eu não vou assinar nenhum papel de demissão. E ela então respondeu: o senhor está muito enganado na sua decisão. O senhor entrou aqui me chamando de secretária, não sabe nem o que está dizendo. Eu é que sou a proprietária dessa fazenda e você é meu empregado. Nisso, ele abaixou a cabeça e ficou calado, mas depois respondeu: eu nunca na minha vida me senti tão humilhado. Pode me dar a papelada que eu assino minha demissão. Eu prefiro pegar a estrada do que ter que chamar uma mulher de meu patrão. Aí ela tirou da gaveta os papéis e uma caneta e colocou na sua mão. Depois que ele assinou, ela então se levantou e disse assim para ele: o senhor parece que está chorando. Se o senhor quiser agora pode ir andando, que eu tenho mais o que fazer. Ele foi saindo cabisbaixo lá para fora, sabendo que ia embora, mas sem ter o rumo certo. Sua vida virou um deserto, e ele se sentia agora realmente um velho desamparado. E nisso foi chegando um garotinho do seu lado e foi dizendo: por que é que o senhor está aí parado chorando, enquanto a minha mãe também chora lá de dentro te olhando? Eu nunca vi ela maltratar o empregado, mas o senhor pode ficar sossegado e não precisa chorar mais não, que ela já está vindo aí e na certa vai lhe pedir perdão. E ele, quando viu ela se aproximando, já foi dizendo: eu não preciso do seu consolo e muito menos do seu perdão. A senhora é rica e fazendeira e eu sou um velho que já não tenho mais nada na vida. Mas eu vou sair daqui de cabeça erguida, e ao cruzar aquela porteira que por mim foi construída, eu quero ouvir o som da sua batida, que sempre foi o sinal da minha chegada, mas que hoje me aponta a estrada, que por ironia será o meu ponto de partida. Eu já estou indo embora, já até peguei minha sacola, e a senhora já pode ir cuidar dos seus empregados, que eu não preciso de despedida, porque desse chão que já foi a minha vida, eu não posso sair daqui assim tão humilhado. Aí ela então falou: dessa vez o senhor não se enganou na sua decisão, porque com desprezo e humilhação ninguém alcança a felicidade. Mas eu vejo que o senhor já aprendeu bem a lição. E só uma coisa o senhor ainda não percebeu: que durante 30 anos eu sempre acompanhei os seus passos, eu vi a sua glória e o seu fracasso. E se o senhor ainda não está me reconhecendo, eu vou te contar toda a verdade. Um dia eu também fui tão humilhada e desprezada pelos meus pais e meus irmãos, que aos 12 anos de idade eu tive que pegar a estrada, só levando amargura e solidão. Eu fui dizendo pra mim mesma que um dia eu me vingaria, que quando eu vencesse na vida, eu voltaria e mostraria para todos o meu valor. Mas eu já estou vendo nos olhos do Senhor, nas lágrimas que estão caindo, que o Senhor agora já sabe quem eu sou e a dor que eu estou sentindo. Mas hoje eu aprendi que a vingança não é uma boa aliança e só aumenta a nossa dor.
E por favor, meu pai, chega de chorar, não vamos mais sofrer. Me dê um beijo, um abraço, que um abraço e um beijo eu também quero te dar. O mundo me ensinou a viver e a vida me ensinou a perdoar. Por isso o senhor não precisa mais ir embora. O senhor já tem a sua fazenda de volta para cuidar. E para o senhor melhor entender, eu faço questão de lhe mostrar que os papéis que assinou agora há pouco na minha mesa, e que nervoso o senhor nem leu antes de assinar, não era sua demissão, era a escritura da fazenda que eu estou lhe devolvendo em suas mãos. Esse é o presente que eu queria te dar. E comigo o senhor não precisa se preocupar, que eu estarei aqui bem perto, em outra fazenda que eu acabei de comprar. E já que o senhor não vai mais embora, me dê então sua sacola, que o seu neto também quer lhe abraçar. E ele que andava se sentindo tão sozinho, quando aquele menino o abraçou, beijando seu rosto e chamando de avô, se ele tinha algum resto de mágoa no pensamento, naquele momento se acabou. Chorando ele abraçou a sua filha e o seu netinho, pediu perdão pelo seu passado, totalmente arrependido, voltou a ser um homem honrado. Só então para ele a sua vida finalmente fez sentido. Essa é mais uma história que me deixa emocionado quando lembro do ocorrido algum tempo passado. É a história de um tropeiro que vivia no estradão, sempre tocando boiada por esse nosso sertão. Certo dia o boiadeiro de uma viagem retornava, na porteira da fazenda sua mulher lhe esperava. Depois de um abraço forte para matar sua saudade, a mulher deu-lhe a notícia que trouxe felicidade. A família, que eram 2, agora ia aumentar, pois o seu primeiro filho sua esposa ia lhe dar. Cheio de satisfação, aquele humilde tropeiro reuniu sua comitiva e foi festa o dia inteiro. Mas passados poucos dias, ao lado da companheira, foi cumprir outra missão pela estrada boiadeira. Foi buscar uma boiada num lugar muito distante, não vendo a hora de voltar para ver a esposa gestante. Alguns meses se passaram, da jornada ele voltou, e a casa silenciosa o tropeiro encontrou. Foi entrando preocupado para saber do ocorrido, quando viu sua mulher no quarto com o filho recém-nascido. Era um menino bonito, cheio de saúde e vida, o orgulho do seu pai e de sua mamãe querida. E o menino foi crescendo, e o tropeiro emocionado, já fazendo alguns planos para depois dele formado. Num dia de madrugada, o tropeiro se preparava para mais uma viagem sem saber quando voltava. Foi montando em seu burrão e chegando na porteira, deu um aceno e disse pro filhinho e pra companheira, sem receio e sem vergonha, fala com sinceridade: no peito deste matuto não tinha lugar pra saudade. Hoje eu tenho vocês 2 e faço uma promessa verdadeira. Eu já fiz muita viagem, mas esta será a derradeira. E foi sumindo o tropeiro no vermelho do estradão, deixando sua família para cumprir sua missão. Sua mulher e seu filhinho seguindo a vida de cá, não vendo o dia e a hora do companheiro e pai voltar. Mas um dia a mulher se deu por desesperada, acordou no meio da noite com a criança adoentada. Um doutor foi logo chamado e depois de examinar, mesmo com o coração partido, pra mulher teve que falar: se despeça de seu filho, não tem mais como salvar. Essa doença malvada o seu filho vai levar. E a mãe, inconformada, foi entrando em desespero, sentindo essa dor sozinha, distante do boiadeiro. Alguns dias se passaram e a mulher viu seu esposo chegar, não sabia como fazer pra triste notícia lhe dar. O tropeiro foi chegando e pelo filho perguntou:
Nessa hora o nosso Deus aquela mulher iluminou. Disse ela a seu esposo: no tempo em que esteve no Estadão, passou por aqui um viajante e pediu que lhe guardasse uma joia que valia muito mais do que 1 milhão. E ainda ela perguntou: se estivesse em meu lugar, gostaria de saber que atitude iria tomar. Se iria ficar com a joia que da miséria nos salvasse, ou pro seu dono devolveria quando ele precisasse. E o tropeiro respondeu: a verdade ninguém vence. É claro que eu devolveria, pois só quero o que me pertence. E a mulher então lhe disse: pois foi isso que se passou. Deus nos deixou uma joia para cuidar com muito amor. Essa joia é o nosso filho, e Deus veio lhe buscar. Quis sua joia de volta, não tive como negar. Você, estrada de asfalto, já foi estrada de terra. Vou caminhando sozinho por suas curvas e serras, contemplando os arvoredos que florescem logo cedo nas manhãs de primavera. Deixa eu sentar-me a seu lado e lembrar aqueles dias que aqui passavam boiada e de longe a gente ouvia o repicar de um berrante, em muitas léguas distantes seu eco repetia. Depois veio o negro asfalto cobrindo tudo no chão, areia, pedras e gramas e os rastros de caminhão, cobrindo os sinais deixados pelos cascos afiados de meu cavalo alazão. Você, estrada de asfalto, hoje é estrada criminosa. Quantos já perderam a vida em suas curvas perigosas? E o progresso que chegou e só saudade deixou daquela era saudosa. A boiada que seguia ao toque do berranteiro, para atravessar um estado demorava um mês inteiro. Hoje vai em poucas horas com os bois numa gaiola que é o expresso boiadeiro. Motorista, tenham calma, não atravesse a lombada, cuidado com a neblina e com as curvas fechadas. Não confie só na sorte, para que haja menos morte, menos cruzes na estrada. Vai, negra estrada de asfalto, os problemas carregando, pessoas que vêm de longe, uns sorrindo, outros chorando. Outros que não voltam mais porque deixou para trás alguém com a mão acenando. Pessoas que vêm de longe trazendo na alma a esperança, outras que partem levando no coração a lembrança. Mil emoções diferentes que vai na alma da gente e aumentando mais na distância. Eu contemplando esta estrada de curvas, serras e subida, me lembro que tenho na alma uma estrada parecida, por onde passou meus anos de amargura, de desengano na longa estrada da vida. 2 viagens já fiz nessa estrada no passado, nos braços de minha mãe quando eu fui batizado. E depois da mocidade levei meu bem pra cidade, de lá voltamos casados. Falta a última viagem, que um dia deve chegar, é a viagem derradeira de quem vai pra não voltar. E lá no fim da estrada, na minha eterna morada, vou pra sempre descansar. É esta estrada da vida que todos devem passar. Andei a tempo passado, tristonho e desanimado, pelo meu cruel destino. Sem uma voz que me consolasse, ou um cristão que me ensinasse o grandioso poder do divino. E assim vivi muitos anos, encontrando só desenganos nas trevas, igual um cego sem luz. Mas quando o cabelo branqueou, uma voz num sonho falou: procure o divino Jesus.
Não sabendo de quem se tratava, pedi para a voz que eu escutava, e a voz meiga assim me falou: Jesus, o amado Filho de Deus, é a imagem que até os ateus procuram na hora da dor. Campeei por esse mundão tudo que é religião que ensina a amar o Criador, e não sentindo alívio esperado, voltei ao rancho magoado, ainda mais carregado de dor. Perguntei em todo lugar, e a resposta sempre era igual: Jesus foi ao céu, tá no além, e deixou para a humanidade, neste mundo cheio de maldade, uma vaga esperança do bem. Quando vi tudo perdido, no meu rancho, doente, ferido, sozinho nas trevas sem luz, elevei o meu pensamento e falei no maior sofrimento: me salve, Mestre Jesus. Ó Deus, Pai da bondade, quanta felicidade naquele instante senti. Aquela mesma voz meiga voltou e bondosamente falou: me chamaste, estou aqui. Fizeste tantas viagens, procuraste em todas as paragens cura para tua grande dor, mas não podias ter encontrado. Em teu coração magoado faltava a fé no Criador. Não procure na nuvem que passa, ou na lua que tem toda a graça, nas alturas do céu, na amplidão, nem na estrela brilhante. Jesus não está tão distante, está em qualquer coração. Desde aí eu senti ventura, não sou mais a criatura que campeava Jesus sem achar. Hoje espero a morte com calma, com imensa alegria em minha alma, que sempre vivia a penar. Tenho uma história que trago em minha lembrança, acontecida em uma cidade com violência e crueldade, envolvendo uma criança. Os pais desta criança estavam desempregados e, por causa de uma dívida, vinham sendo ameaçados. Naquela noite o casal estava desesperado, quando bateu à porta um homem cruel e desalmado. E por não pagarem a dívida, os dois foram assassinados. E aquela criança, inocente, tão bela mas tão carente, em um orfanato foi internado. Aquele garoto pequeno e franzininho era tratado por todos com muito amor e carinho. Em um dia de domingo, o orfanato foi visitado por um casal que não tinha filhos e que por ali haviam passado. Conheceram todas as crianças, mas ficaram interessados pelo garoto órfão que a eles haviam encantados. Após alguns dias, o garoto foi adotado. Aquele garotinho tinha algo diferente. Apesar do passado triste, vivia sempre sorridente. Só tirava notas boas, era muito inteligente. Era um garoto calmo, mas também muito bondoso. Certo dia após a aula de ensino religioso, a professora falou que Jesus era um homem caridoso, que tinha barbas longas, olhos claros, gostava de crianças e era muito amoroso. A professora ainda brincou e aos alunos perguntou se alguém os conhecia. O garoto órfão levantou, em um tom mais alto de voz falou: encontrá-lo de novo era tudo o que eu queria. Já estive com ele uma vez, me lembro a hora e o dia. No momento em que aquele homem em meus pais atirou, ele me pegou nos braços e para o quarto me levou. Com carinho me colocou sobre a cama, me disse no meu ouvido
Deus estará sempre contigo. Acredite, Jesus te ama. A professora mandou chamar os pais adotivos e a eles explicou tudo o que havia ocorrido. Ao ouvirem o acontecido, os pais se emocionaram e a partir daquele dia, para Jesus também, a vida eles entregaram. Após alguns anos passados, o garoto já era um jovem forte, simpático e muito educado. Estava prestes a se formar quando os pais resolveram um presente lhe dar. Quando consultado qual presente queria ganhar, o jovem disse: quero que vocês permitam que nesta casa venha morar um senhor que está no asilo, a quem eu mesmo quero cuidar. Este sim será o melhor presente que vocês podem me dar. Aquele senhor do asilo foi tirado e pelo jovem com carinho era tratado. Todo o tempo disponível a ele era dedicado. Um dia os pais perguntaram ao jovem: por que você cuida tão bem deste senhor? Por que tanta caridade? De onde vem tanto amor? E o jovem respondeu: para vocês entenderem a história, vou voltar alguns anos atrás. Este senhor já me causou muita dor. Foi ele quem matou os meus pais. Mas Jesus sempre esteve do meu lado, morreu na cruz para me salvar e os meus pecados perdoar. Por isto este senhor também está perdoado. A Bíblia me ensinou algo que jamais será esquecido. Na vida devemos sempre amar nossos inimigos. O filho pródigo. Um fazendeiro tinha 2 filhos. Ambos viviam na fazenda do pai. Ambos eram amados. Mas o mais jovem estava cansado de ouvir o que devia e o que não devia fazer. Ele queria ser livre. Então, procurou o pai. Pai, eu quero agora a minha parte da herança. As ponderações do pai foram em vão. E com muita tristeza, ele atendeu o pedido do filho e repartiu os bens em 2 partes iguais. Poucos dias depois, o filho se afastou do lar, partiu para outro país e ali viveu uma vida cheia de pecado. Desperdiçou toda a herança que havia recebido. Então começou uma terrível crise naquele país. O rapaz começou até a passar fome. Procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Olha, a única coisa que eu posso fazer é mandar você para a fazenda cuidar dos meus porcos. Tá bem, eu vou. Ali, com fome, ele tinha vontade até de comer o que os porcos comiam. Caindo em si, pensou: os empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui estou morrendo de fome. Vou retornar à casa do meu pai. Vou dizer humildemente: Pai, eu pequei contra Deus e contra o Senhor. Não mereço mais ser chamado seu filho. Mas, por favor, Pai, quero ser um dos seus empregados. Então o filho pródigo, aliando o pensamento à ação, voltou para a casa do pai.
Quando o rapaz ainda estava longe, a caminho de casa, o pai sentiu que ele estava voltando. Mal apontou no horizonte, o pai alegremente correu ao encontro dele. Meu filho, que saudade de você! O pai abraçava e beijava o filho. O moço envergonhado não conseguia nem olhar para os olhos do pai. O que eu fui fazer, meu pai? Sei que pequei contra Deus e contra o Senhor. Não mereço mais nem ser chamado seu filho. Mas o pai suspirou fundo, sacudiu a cabeça e ordenou aos empregados: vão depressa, tragam a melhor roupa para ele, ponham anel e sandálias no meu filho e matem o bezerro mais gordo. Nós vamos festejar até o dia amanhecer. Meu filho caçula estava morto. Ele tornou a viver. Estava perdido e foi achado. E começou a festança. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando voltou, chegou perto da casa e ouviu a música e o barulho da dança. Ele chamou um empregado. Que isso? O seu irmão? Ele voltou para casa vivo e com saúde. E o seu pai está muito contente. Ele mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho ficou revoltado. Não quis nem entrar. Então o pai veio e insistiu: entre, meu filho. Vamos festejar a volta do seu irmão. Pai, faz tantos anos que trabalho como um escravo para o senhor. Jamais desobedeci uma ordem sua, não é? E o senhor nunca me deu nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Porém, esse seu filho aí, ele desperdiçou tudo que era seu, gastou em farras. E agora voltou e o senhor mandou matar um bezerro gordo. Calma, meu filho. Você está sempre comigo. Tudo que é meu é seu. Mas era preciso fazer uma grande festa para mostrar a nossa alegria. Porque esse seu irmão estava morto e tornou a viver. Ele estava perdido e foi achado. Com esta parábola, Jesus ensinou que Deus é um Pai maravilhoso. Ele nos ama, nos perdoa e sempre nos acolhe, desde que o nosso arrependimento seja sincero. Havia um homem muito rico, que possuía muitos bens, uma grande fazenda, milhares de cabeças de gado e dezenas de empregados. Ele tinha um único filho, que não gostava de trabalho e nem de compromissos, mas que adorava estar em festas com os seus amigos. Seu pai, preocupado com seu futuro, sempre o advertia que os seus amigos bajuladores só estavam ao seu lado enquanto ele tivesse o que lhes oferecer. Um dia que não tivesse mais dinheiro, eles o abandonariam. Mas o filho não dava a mínima atenção às sábias palavras do pai. Já avançado na idade, o fazendeiro ordenou aos seus empregados para construírem um pequeno celeiro. Lá dentro, ele mesmo fez uma forca e junto a ela colocou uma placa com os dizeres: você deixará a fazenda nas mãos dos empregados, gastará todo o dinheiro com seus amigos, venderá os animais e os bens para se sustentar.
quando você não tiver mais dinheiro, os seus amigos vão se afastar. E quando isto acontecer, você vai se arrepender muito por não ter seguido os meus conselhos. Foi por isso que eu construí esta forca. Eu quero que você me prometa uma coisa. Se acontecer o que eu disse, você se enforcará nela. O jovem olhou para o pai e riu. Mas o pai insistiu. Você promete? O filho disse que sim, só para não contrariar o velho pai. O tempo passou, o pai morreu e o seu filho tomou conta de tudo. Mas assim como havia previsto, o jovem vendeu todos os bens, perdeu os amigos e a própria dignidade. Desesperado e aflito, começou a refletir sobre a sua vida e viu que havia sido um tolo. Lembrou-se do pai e começou a chorar. Ah, meu pai, ah, se eu tivesse ouvido os teus conselhos. Mas agora é tarde, é muito tarde. Arrependido, o jovem levantou os olhos e longe avistou o pequeno celeiro. Era a única coisa que lhe restava. A passos lentos, se dirigiu até ele e, entrando, viu a forca e a placa empoeirada e disse: eu nunca segui as palavras do meu pai. Eu não pude alegrá-lo quando estava vivo, mas pelo menos desta vez eu vou fazer a vontade dele. Eu vou cumprir a minha promessa. Subiu nos degraus e colocou a corda no pescoço. Ah, se eu tivesse uma nova chance. E então pulou. Sentiu por um instante a corda apertar a sua garganta. Mas o braço da forca era oco e quebrou-se facilmente. O rapaz caiu no chão e sobre ele caíam joias, esmeraldas, pérolas, diamantes. A forca estava cheia de pedras preciosas e um bilhete que dizia: esta é a sua nova chance. Eu te amo muito, seu pai. Deus, nosso Pai, nos aconselha a seguir as suas palavras. Muitas vezes, por não termos seguido os seus conselhos, a vida se encarrega de nos punir. Mas no seu amor infinito de Pai, Deus sempre nos dá uma nova chance de reconhecer os nossos erros para encontrarmos a felicidade. Você aprende. Depois de algum tempo você aprende a diferença. A sutil diferença entre dar a mão e acorrentar uma alma. E você aprende que amar não significa apoiar-se, e que companhia nem sempre significa segurança. E começa a aprender que beijos não são contratos e presentes não são promessas. E começa a aceitar suas derrotas com a cabeça erguida e os olhos adiante, com a graça de um adulto e não com a tristeza de uma criança. E aprende a construir todas as suas estradas no hoje, porque o terreno do amanhã é incerto demais para os planos, e o futuro tem o costume de cair em meio ao vão. Depois de um tempo você aprende que o sol queima se ficar exposto por muito tempo. E aprende que não importa o quanto você se importe, algumas pessoas simplesmente não se importam. E aceita que não importa quão boa seja uma pessoa, ela vai feri-lo de vez em quando, e você precisa perdoá-la por isso. Aprende que falar pode aliviar dores emocionais.
Descobre que se leva anos para se construir confiança e apenas segundos para destruí-la. E que você pode fazer coisas em um instante das quais se arrependerá pelo resto da vida. Aprende que verdadeiras amizades continuam a crescer mesmo a longas distâncias. E o que importa não é o que você tem na vida, mas quem você tem na vida. E que bons amigos são a família que nos permitiram escolher. Aprende que não temos que mudar de amigos se compreendemos que os amigos mudam. Percebe que seu melhor amigo e você podem fazer qualquer coisa, ou nada, e terem bons momentos juntos. Descobre que as pessoas com que você mais se importa na vida são tomadas de você muito depressa. Por isso sempre devemos deixar as pessoas que amamos com palavras amorosas. Pode ser a última vez que as vejamos. Aprende que as circunstâncias e os ambientes têm influência sobre nós, mas nós somos responsáveis por nós mesmos. Começa a aprender que não se deve comparar com os outros, mas com o melhor que pode ser. Descobre que se leva muito tempo para se tornar a pessoa que quer ser, e que o tempo é curto. Aprende que não importa onde já chegou, mas aonde está indo. Mas se você não sabe onde está indo, qualquer lugar serve. Aprende que ou você controla seus atos, ou eles o controlarão. E que ser flexível não significa ser fraco ou não ter personalidade, pois não importa quão delicada e frágil seja uma situação, sempre existem dois lados. Aprende que heróis são pessoas que fizeram o que era necessário fazer, enfrentando as consequências. Aprende que paciência requer muita prática. Descobre que algumas vezes a pessoa que você espera que o chute quando você cai é uma das poucas que o ajudam a levantar-se. Aprende que maturidade tem mais a ver com os tipos de experiência que se teve e o que você aprendeu com elas do que com quantos aniversários você celebrou. Aprende que há mais os seus pais em você do que você supunha. Aprende que nunca se deve dizer a uma criança que sonhos são bobagens. Poucas coisas são tão humilhantes e seria uma tragédia se ela acreditasse nisso. Aprende que quando está com raiva, tem o direito de estar com raiva, mas isso não dá a você o direito de ser cruel. Descobre que só porque alguém não ama do jeito que você quer que ame, não significa que esse alguém não ama com tudo que pode. Pois existem pessoas que nos amam, mas simplesmente não sabem como demonstrar ou viver isso. Aprende que nem sempre é suficiente ser perdoado por alguém. Algumas vezes você tende a aprender a perdoar-se a si mesmo. Aprende que com a mesma severidade com que julga, você será em algum momento condenado. Aprende que não importa em quantos pedaços seu coração foi partido, o mundo não para que você o conserte. Aprende que o tempo não é algo que possa voltar para trás. Portanto, plante seu jardim e decore sua alma, em vez de esperar que alguém lhe traga flores. E você aprende que realmente pode suportar, que realmente é forte, e que pode ir muito mais longe depois de pensar que não se pode mais. E que realmente a vida tem valor e que você tem valor diante da vida. Nossas dádivas são traidoras e nos fazem perder o bem que poderíamos conquistar se não fosse o medo de tentar. Sábio dos sábios. Numa noite que se perde na poeira do tempo, uma estrela de primeira grandeza brilhou no firmamento. Possuidor de um conhecimento jamais igualado até os dias atuais, esse sábio dos sábios ficou conhecido por todos os povos como Jesus Cristo. Ninguém até hoje sabe o que ele sabia, nem faz o que ele fazia.
Enquanto os astrônomos sondam os espaços procurando provas da existência de vida em outros planetas, ele, profundo conhecedor do universo, há 2000 anos afirmou: na casa de meu pai há muitas moradas. Enquanto os meteorologistas procuram as causas dos fenômenos climáticos, ele, como quem conhecia as leis que regem a natureza, ordenou a tempestade que se aquietasse, e assim se fez. Enquanto os modernos fisiologistas sondam as moléculas do corpo humano para conhecer-lhes as peculiaridades, ele, utilizando-se da vontade, reconstituiu tecidos carcomidos pela lepra, dizendo simplesmente: quero ser limpo. Excelente físico, desafiou a lei da gravidade andando sobre as águas, proeza que até agora nenhum cientista ousou imitar. Geneticista hábil, esclareceu que o que nasce da carne é carne, e o que nasce do espírito é espírito. Falou com sabedoria dessa dualidade humana, esclarecendo que o espírito sopra onde quer, e ninguém sabe de onde ele vem nem para onde vai. Psicopedagogo jamais igualado, usou os mais excelentes métodos de educação, ensinando com maestria incomparável. Psicoterapeuta incomum, atendia com eficiência a intimidade das criaturas, balsamizando com ternura os corações dilacerados pela dor. Falava em sua língua pátria e todos, vindos das mais variadas procedências, o entendiam. Mais importante, falava ao ar livre para centenas de espectadores e todos o ouviam, sem utilizar-se dos aparelhos de amplificação da voz hoje conhecidos. Poeta divino, fez vibrar as cordas mais sutis da harpa viva do coração humano, cantando as bem-aventuranças eternas. Médico incomum, restituiu a visão a cegos, curou paralíticos do corpo e da alma, restabeleceu a esperança aos desalentados. Magnetizador excelente, com um simples gesto, reanimou pessoas dadas como mortas. Orador incomparável, impressionou os doutores da lei com suas palavras lúcidas e coerentes, despertando temor e admiração ao mesmo tempo. Anunciado pelos antigos profetas, ele foi o Messias que veio trazer luz às trevas da ignorância e alento aos sofredores sinceros. Hoje como ontem, continua ressuscitando corações tomados pela morte da indiferença e do amolentamento, enviando seus prepostos aos círculos de dor e incompreensão. Jesus é e continuará sendo o maior de todos os sábios. Incansável, ele continua repetindo o sublime convite: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Jesus é um modelo da perfeição moral a que o homem pode aspirar na Terra. Criado muito antes que a humanidade terrestre, veio ensinar o caminho que conduz à felicidade, por já tê-lo trilhado. Nesse sentido, é que o apóstolo João anotou no capítulo 8, versículo 58, o que Jesus mesmo afirmou: antes que Abraão existisse, eu sou.
tropeiro muito famoso, dono de um grande circo de rodeio, viajava o Brasil inteiro desafiando a peãozada. Tinha uma tropa puladeira que era muito respeitada e um cavalo castanho por nome de Pantaneiro, que era o orgulho desse tropeiro porque ele nunca tinha sofrido uma parada. Um cavalo ligeiro, arisco e traiçoeiro, invicto no rodeio, Pantaneiro virou um mito e valia muito dinheiro. Por onde o circo passava, o povo aplaudia sua chegada e lotava as arquibancadas só para ver os pulos do Pantaneiro. E foi numa festa lá na capital, o circo estava lotado, mas não tinha peão arrojado que parasse naquele animal. Cada pulo era um tombo, diziam até que seu lombo cheirava enxofre queimado. E o tropeiro nesse dia, muito convencido e arrojado, dobrou o prêmio em dinheiro se o Pantaneiro fosse derrotado. O povão foi à loucura, porque viu surgir na arena um peão de fama dos cabeceira, com um cinturão de campeão amarrado na cintura, subiu em cima do brete, bateu firme na porteira e pediu a solta do redomão. Realmente era muito dinheiro, mas o ginete não teve sorte. Caiu na boca do brete e quase encontrou com a morte nos cascos do Pantaneiro. Foi pisoteado nas costas e saiu da arena carregado pelos companheiros. E o tropeiro, muito confiante, depois que caiu campeão brasileiro, subiu na tribuna todo arrogante e lançou um desafio que silenciou toda a plateia. Eu dou minha caminhoneta de presente se tiver aqui algum valente para aguentar os pulos dessa fera. Houve um agito no meio do povo, porque aconteceu nesse momento uma coisa inesperada. Foi descendo da arquibancada uma moça bonita, toda arrumada, bem vestida e maquiada, tirou da bolsa um par de esporas prateadas e aceitou o desafio. Nessa hora não teve um peão que não deu risada e ainda falaram com ar de gozação. Se isso fosse um concurso de beleza, com toda certeza ela seria a rainha da competição. Mas vai ser mesmo a tristeza e a maior judiação ver esse rostinho de princesa esfregando na terra dura do chão. E o tropeiro, mais que depressa, já sustentou sua promessa e ainda fez declaração. Se ela parasse no Pantaneiro, além de perder a caminhoneta, ele seria o primeiro a mudar de profissão. Ela subiu em cima do potro, apurou bem o sentido, desamarrou os cabelos compridos que cobria todo o seu rosto, calçou o pé nos estribos e com sinal de positivo mandou abrir a porteira. Pantaneiro envenenado já saiu corcoviando e o povão já foi levantando na arquibancada aplaudindo a montaria. Quando batia os cascos no chão era só terra que voava e poeira que subia. A moça era firme no braço e também tinha os pés muito ligeiros. Cada ronco que ele dava era as esporas que estralavam no pescoço do Pantaneiro. O sangue que já ia pingando das esporas, ela fez o animal ir se entregando até que ele ajoelhou no seu cansaço. Ela então abriu os braços e saiu da riata, e o Pantaneiro caiu vencido, debruçado em cima das patas. E ela foi chegando no tropeiro, falando muito educada: seu cavalo é pulador, mas eu já terminei minha jornada. E agora, por favor, eu quero a chave da caminhoneta e a documentação dela assinada. O tropeiro quis recusar, arrependido da promessa, e ela, apontando a arquibancada, já respondeu mais que depressa: testemunha eu tenho de sobra, e advogado eu não preciso. Sou formada em direito e respeito quem tem juízo. Por isso ouça bem o meu recado. Cumpre agora o que foi prometido, ou então o amigo será processado. Ele, quando viu a coisa pro seu lado ficando feia, já foi perdendo a parada, porque viu que a moça, além de advogada e inteligente, também tinha o sangue quente correndo nas veias. Foi logo entregando a caminhoneta, mas ela já devolveu logo em seguida: eu não vou ficar com ela, porque eu já tenho de tudo que eu quero nessa vida. Eu só queria mesmo era te dar uma lição. Só montei por diversão e pra tirar sua valentia. E o tropeiro, envergonhado ali no meio, perguntou pra ela meio sem jeito se era falta de respeito querer saber de onde ela veio. E ela respondeu sem fazer demagogia: eu venho de muitas partes, em toda parte eu tenho moradia. Às vezes viajo de noite, às vezes viajo de dia. Eu tenho uma fazenda em cada estado e visito todas elas no espaço de 15 dias. Só não moro na cidade porque eu prefiro o cheiro do mato. Avião eu só tenho 4, que é pra minha serventia. E se alguém quiser saber mais a meu respeito, meu endereço é fácil de ser encontrado. É só sair por aí afora e perguntar onde mora a filha do rei do gado. Mãe, eu volto a te ver na antiga sala, onde uma noite te deixei sem fala, dizendo adeus como quem vai morrer. E me viste subir pela neblina, porque a sina de mãe é esta sina: amar, cuidar, criar e depois perder. Perder um filho é como achar a morte. Perder o filho quando grande e forte já podia ampará-la e compensá-la. Mas nesse instante, uma mulher bonita sorrindo rouba, e a velha mãe aflita ainda se volta para abençoá-la. Assim parti, me abençoaste, fui esquecer o bem que me ensinaste, fui para o mundo me deseducar.
e tu ficaste em um silêncio frio, olhando o leito que eu deixei vazio, cantando uma cantiga de ninar. Hoje volto coberto de poeira, te encontro quietinha na cadeira, cabeça pendida sobre o peito. Quero abraçar, não sei se devo, quero acordá-la, mas não me atrevo. Sinto que não me cabe esse direito. Eu te esqueci, as mães são esquecidas. Vivi minha vida, vivi muitas vidas, e só agora quando chega o fim, traído pela última esperança, e só agora quando a dor me alcança, lembro que nunca se esqueceu de mim. Não quero voltar a ser esquecido, mas que foi de repente ou um surruído, a cadeira rangeu. É tarde agora, minha mãe se levanta, e abrindo os braços, e me envolvendo em 1 milhão de abraços, rendendo graças diz, meu filho, e chora, chora e treme como quem fala e ri, parece que Deus entrou aqui, em vez dos últimos dos condenados. E o seu pranto rolando em minha face, como se o céu me perdoasse, me limpasse de todos os pecados. Mãe, nos seus braços eu me transfiguro, lembro que fui criança, que fui puro. Sim, não tenho mais mãe, e esta aventura é tanta, que eu compreendo o que significa. O filho é pobre, mas a mãe é rica. O filho é homem, mas a mãe é santa. Santa que eu fiz envelhecer sofrendo, mas que me beijas como agradecendo toda a dor que por mim foi causada. Do mundo onde andei nada te trouxe, e tu me olhas com olhar tão doce, que nada tendo não te falta nada. Maior que todo o bem da humanidade, purificada no amor fecundo. Por mais que o homem seja um ser mesquinho, enquanto a mãe cantar junto ao bercinho, haverá esperança ao mundo. Você já parou para pensar sobre o valor da amizade? Às vezes nos encontramos preocupados, ansiosos, em volta a situações complicadas, nos sentindo meio que perdidos, mas somente o fato de conversarmos com um amigo desabafando o que nos está no íntimo, já nos sentimos melhor, mesmo que as coisas permaneçam inalteradas. Muitas vezes são os amigos que nos fazem sorrir quando tínhamos vontade de chorar. Mas a sua simples presença nos traz de volta ao brilho da vida, as simplicidades das brincadeiras, a conversa informal, naqueles momentos de descontração, uma conversa rápida ao telefone, no vai e vem do dia e noite, no bate-papo pela internet, no ambiente do trabalho ou da escola, enfim, em qualquer lugar e em qualquer hora. Entretanto, não existe só alegria, amor, felicidade nesta relação. É como qualquer outro relacionamento, passa por crises passageiras, por momentos intempestivos, abalos ocasionais, ainda que tenhamos muito carinho pelo amigo em questão, às vezes por insegurança, por ciúmes, por estarmos emocionalmente alterados ou nos sentindo pressionados, acabamos sendo injustos com ele, e isso pode ser muito ruim. Podemos comparar esse elo de amizade como o tempo que passa por alterações climáticas constantemente, mas é dessa forma que aprendemos a nos conhecer, compartilhar momentos que se desenvolve uma amizade. Diante do amigos, somos nós mesmos, que deixamos vir à tona nossos pensamentos a respeito das coisas da vida, nos mostrando como verdadeiramente são os amigos que nos ensinam muito, nos fazem enxergar situações que às vezes não percebemos o seu real sentido, compartilham a sua experiência conosco, nos falam usando da verdade que buscamos encontrar, são eles também que nos dão a razão, chamando a nossa atenção quando agimos de
modo contrário, que nos dizem coisas que não queremos ouvir, aceitar ou compreender. São eles que são capazes de nos fazer enxergar os nossos defeitos, se espelhando nos defeitos dele. Ao longo de nossa vida, muitos amigos passam por ela e nos deixam saudades, mas também deixam a recordação de tudo que foi vivido. É na amizade verdadeira que encontramos a sinceridade, lealdade, afinidade, cumplicidade, simplicidade, fraternidade. Amigos são irmãos que a vida nos deu para caminhar conosco ao longo da nossa jornada espiritual, extrapolando os limites do tempo, continuando quando e aonde Deus assim o permitir. Eu sou o filho que volta a bater na mesma porta que há muito tempo fechei. Quando eu fui embora chorando e aqui também soluçando, papai e mamãe eu deixei. Era uma noite assim, veja ali no jardim os mesmos pés de hortênsia, desfolhado pela idade ou talvez pela saudade que sentiu na minha ausência. Veja a gaiola vazia do canário que um dia eu mesmo mandei soltar. Talvez que o pobre passarinho voltou ao seu velho ninho como eu voltei a meu lar. Veja meu cão policial, latindo ali no quintal, talvez me reconheceu. Vem, lobo, vem, sou seu dono, que te deixou no abandono sem ao menos dizer-lhe adeus. Será que ainda existe aquele meu violão num cantinho no salão desde o dia que eu parti? Meus colegas que ficaram talvez morreram ou mudaram, ou então todos aqui. Já vai alta madrugada, veja a janela fechada do quarto de meus velhinhos. Talvez mãezinha chora, sem eu nunca pensar que agora seu filho está tão pertinho. Talvez pensam que eu morri, porque nunca lhe escrevi desde a minha despedida. Eles devem estar velhinhos, já na curva do caminho que conduz ao fim da vida. Mamãe, papai, abra a porta, papai. O seu filho está de volta para pedir sua benção. Abra a porta, papai. Eu sei que sua voz não sai cortada pela emoção. Não precisa dizer nada. Deixa as lágrimas derramadas banhar meu peito de dor. Eu que vivi sem carinho 20 anos, papaizinho, eu quero agora seu calor. Papai, cadê minha mãezinha? Meu pensamento adivinha olhando nos olhos seus. Meu filho, chorando eu quero dizer, sua mãe não pôde viver e foi-se embora com Deus. Meu Deus, eu fui o culpado de desgosto ter matado aquela que me criou, que ausente de seus filhinhos, qual uma flor entre espinho no abandono murchou. Papai, como está velhinho, os seus cabelos estão branquinhos, foram as idades sem fim. Te encontrei mais abatido de tanto ter padecido 20 anos longe de mim. Veja aí a fotografia da mãezinha que um dia aqui deixei a chorar. Parece que ela me diz: filho, como estou feliz por ver você regressar. Parti para fazer riqueza, para tirar-me a pobreza, ô meu pai, minha mãezinha. Compreendi tarde demais que eram meus velhos pais a maior riqueza que eu tinha. Quem vive perto dos pais não abandone jamais, porque seu amor profundo é o amor universal, não encontrarás outro igual em nenhum lugar deste mundo.